Olá, há mais de 30 anos não se registra um único caso de paralisia infantil em nosso país. No entanto, a baixa vacinação contra a poliomielite pode trazer a doença de volta. 96,55% da população infantil foi vacinada em 2012, mas este número caiu para 67,71% em 2021. Sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá, Maurício, um prazer Olá, estar aí contigo e com o pessoal que está nos assistindo na TV Senado. o prazer é nosso. Vamos começar falando sobre esta queda no índice de vacinação, né? A gente sabe que houve o problema da pandemia, mas o que agravou essa diminuição no nível de vacinação da população brasileira com relação à poliomielite? Bem, Maurício, isso é um fenômeno mundial, não é só brasileiro, né? As quedas das coberturas vacinais têm sido relatadas já há alguns anos. Aqui no Brasil, como tu falou, 2012, nós tínhamos números excelentes, mas a partir de 2015, os nossos índices, as nossas coberturas vacinais começam a cair, chegando no momento ali em 2019 que em nenhuma das vacinas que a gente oferece pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunizações, nós conseguimos atingir as coberturas, né? Então, chega nesse momento crítico em 2019, exatamente no ano que a Organização Mundial de Saúde coloca como as quedas nas coberturas vacinais decorrentes da hesitação como uma das 10 ameaças à saúde pública mundial, né? Depois a gente pode falar os motivos dessas quedas, né? E é claro que, então, até ali já era preocupante, já chamava atenção, já se discutia muito isso, né? Com a pandemia, o que a gente achava ruim, 85%, 90%, né, nossos índices caíram, né, tanto que em 2021, os últimos dados que a gente tem, em torno de 75% para as doses do primeiro ano de vida, né, e o reforço, que é aos 4 anos, em torno de 55%, né. Então, são números muito baixos, mostrando uma vulnerabilidade da nossa população, em especial das nossas crianças, porque a doença continua acontecendo no mundo, né? É interessante essa queda, porque a gente já achava que tinha superado o problema de certo, digamos assim, preconceito contra as vacinas. Quer dizer, as várias campanhas de vacinação que tinham ocorrido no país, quer dizer, aquela fase da revolta da vacina com o nosso Oswaldo Cruz já estava superada. Quer dizer, por que esses índices começam a cair em nível mundial, que também é mais surpreendente, né? Não, e chama atenção mesmo historicamente, né, que nesses 50 anos de PNI, a gente tinha exatamente um reflexo do valor das vacinas, do que as vacinas nos trazem, né? Então, o PNI é um programa de sucesso nesses 50 anos, o brasileiro acredita em vacina, sempre acreditou, mas, infelizmente, de alguns anos para cá, né, então começa a acontecer essas quedas. E o que é relatado lá desde 2019 como os principais determinantes, né, que levam à hesitação. O que é a hesitação? A hesitação é tu ter a vacina disponível, ter ela recomendada e mesmo assim ela não é aplicada ou aplicada com atraso. Então, a Organização Mundial de Saúde, os especialistas colocavam como 3 Cs, né? A complacência, que é a falsa sensação de segurança de que a doença não exista mais, né? E ela não existe, as pessoas não conhecem porque foram vacinadas. O nosso último caso de pólio no Brasil, 1989, nosso certificado de eliminação é 1994, né? Então, esse é a complacência. A sensação dos pais que não precisam vacinar porque nunca viram pólio, não conhecem pólio, nunca viram e não conhecem porque foram vacinados. O segundo é a confiança, que a confiança não é só no produto, na vacina em si, na sua segurança, que é uma coisa que preocupa bastante, mas na sua eficácia, mas também nos recados que são dados. Então, dos nossos governantes, das instituições, dos profissionais da saúde, a gente tem que levar recados de confiança, que tire a dúvida das pessoas, e os recados, principalmente
nos últimos períodos agora, principalmente durante a pandemia, os recados têm sido ao contrário, né, de levar a desinformação e a desconfiança. Então, a confiança é o segundo C. O terceiro C é a conveniência, que é a infraestrutura da unidade de saúde, recursos humanos, se aquela unidade está bem adequada para atender as pessoas, não só fisicamente, como estrutura física, mas também se as pessoas estão capacitadas para responder às dúvidas de quem está indo lá vacinar seu filho. Isso também tem sido difícil, claro que durante a pandemia ficou mais difícil até a gente manter essa equipe toda capacitada, porque tinha que lidar com Covid, depois campanhas Covid, de vacina Covid, campanhas de vacina gripe. Então, é muita coisa para a nossa rede que já estava, né, sofrendo, e com a pandemia, claro que sofreu muito mais. Durante a pandemia, foram incluídos mais 2 Cs que são importantes. Um deles é a comunicação, e daí, como também tu já chamou a atenção, na década de 80, quando nós iniciamos as campanhas de polio oral, né, era uma festa, né, se tinha muita peça publicitária do governo, todo mundo participava, nós tínhamos as pessoas que eram referências, tanto os governantes, artistas, cantores participavam. Isso tudo levava, né, o recado de fazer a vacina. E então a comunicação está sendo uma crítica muito importante que tem sido feita ao Ministério, porque a gente não enxerga peças de campanhas falando sobre as campanhas, né? Então, a gente tem campanhas que, na verdade, só a rede de saúde fica sabendo e a população não fica sabendo, infelizmente. E o quinto C que surgiu, Maurício, desculpa me alongar um pouco mais aí, o quinto C acabou sendo o contexto, né? E que ele coloca mais em termos de vulnerabilidade, né? Então, isso ficou muito evidente na Covid. Então, as populações mais vulneráveis, com certeza, foram as populações que mais sofreram com a Covid e foram também as que a gente teve mais dificuldade de alcançar a cobertura vacinal Covid. Então, um exemplo disso são as populações com menos recurso financeiro, as populações indígenas, as ribeirinhas. Então, esses são os mais vulneráveis e esses também entram daí nesses 5C que acabaram sendo colocados como os determinantes das baixas coberturas vacinais, né? Era na época áurea mesmo do processo de vacinação, sobretudo da polio, o Dr. Seib chegou a ser ovacionado no Maracanã, né, como um herói nacional, e de fato tinha essa visão mesmo. Agora, uma coisa que chama a atenção é que recentemente 2 casos de poliomielite foram registrados no mundo, um em Israel, o outro na África. Quer dizer, como é que foram esses casos? Como é que alertou a comunidade científica para a possibilidade da volta da poliomielite? Bem, Maurício, até esse caso que foi identificado na África, né, que nós tínhamos 2 países que ainda tinham e têm circulação do vírus, que é o Afeganistão e o Paquistão, que são endêmicos, né, e até por sinal agora essa semana a gente teve mais um caso identificado de pólio selvagem. Porque esses são o pólio selvagem, né? Junto com o pólio selvagem, a gente tem também a ocorrência de doença relacionada com o vírus vacinal, né? Que é um outro problema. Então, nós temos ainda a circulação do vírus selvagem, mas também temos ainda casos relacionados com uma mudança genética do vírus que é utilizado para vacinar polio oral, levar à doença, que é uma coisa bastante rara, mas que acontece, né? Tanto que, por esse motivo, daí é interessante a gente discutir isso. Por exemplo, o Brasil só utiliza nas 3 primeiras doses, né, que é os 2, 4 e 6 meses, a vacina inativada da polio. Então, a vacina inativada ela é injetável, é diferente da polio oral, né? A polio oral atualmente no Brasil é feita no reforço de 1 ano e 3 meses e no outro reforço aos 4 anos de idade, né? Então, a polio inativada, ela praticamente faz com que não exista o risco de acontecer a polio vacinal, né? Que apesar de ser rara, é o que era calculado, mesmo aqui no Brasil, que acontecia um caso para cada 13 milhões de primeiras doses aplicadas.
era raríssimo, e com o uso da vacina inativada, praticamente isso não existe mais no Brasil, né? Mas não são todos os países que têm condições de usar a polio inativada como o esquema vacinal primário, né? Que são essas 3 doses. Atualmente, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que pelo menos a primeira dose seja de vacina inativada. Então, mesmo os países menos desenvolvidos, a primeira dose já é de inativada, que também já diminui o risco. Mas a polio oral continua sendo usada, né? E mesmo aqui no Brasil a gente utiliza também nesses reforços e nas campanhas de vacinação. Mas lembrar que a nossa situação, vamos dizer, é privilegiada comparado com outros países. Claro que tem outros países que são mais seguros ainda que o nosso, que usam todas de forma inativada, mesmo os reforços. E a tendência é que isso vai acontecer no Brasil em algum momento também, isso já está sendo discutido pelo próprio Programa Nacional de Imunizações, né? 30 anos sem um caso no Brasil, mas, de qualquer forma, preocupa por essa baixa incidência de vacinação nos últimos anos, né? Quais são as consequências que isso pode ter? Quer dizer, há verdadeiramente um risco efetivo de um retorno da polio nas crianças do Brasil? Bem, até voltando anterior, né, Maurício, que eu não comentei sobre Israel. Israel, o caso que aconteceu em Israel é de um caso derivado vacinal, né? Então também não foi pólio selvagem. Mas qual é o que chama a atenção lá? Porque depois, com a investigação da vigilância, eles acabaram detectando mais 7 casos em Israel, né? Mas todos de crianças não vacinadas, por costumes religiosos, né? Não eram vacinadas para polio, tá? Então, vê como o risco da não vacinação. E por que o Brasil atualmente é considerado de altíssimo risco? Por 2 motivos. A nossa baixa cobertura vacinal e a outra coisa que é fundamental dentro de tudo que se faz da vigilância da polio, que é tu identificar casos de paralisia que acontecem, paralisias flácidas por outros vírus, tu tem que identificar e tu tem que investigar em 3 dias, tu tem que ter amostras e coisas. E esses números de investigação, já há alguns anos a gente não está conseguindo também atingir a meta. Então, isso nos coloca como um país de risco para retorno da polio. Para também talvez ficar mais fácil para quem está nos assistindo, de cada 100 crianças que nascem, 70 estão adequadamente protegidas, 30 não. Então, vamos lembrar, as crianças de Israel eram não vacinadas. Então, se o vírus circula por aqui no nosso meio, e a circulação do vírus ela é eliminada pelas fezes, o vírus é eliminado pelas fezes, e também por contato íntimo, então, se chega algum viajante que passou por algum desses países endêmicos e está com o vírus, ele nem precisa ter a doença, porque a polio também, grande parte das pessoas que têm polio tem de forma assintomática, que nem a Covid, que nem outros quadros são assim também, né? Então, tu vê aí o risco que a gente corre. E como exemplo, Maurício, de risco, é o retorno do sarampo, né? O sarampo, nós ganhamos o certificado de eliminação em 2016, no Brasil e nas Américas, retorna em 2018 pela região norte do país, né? Com quase 10 mil casos, 2018, e em 2019, 20 mil casos que se alastraram por todo o país. E o sarampo continua, continuamos com surto de sarampo no Brasil. Então, os últimos casos são relatados no estado de São Paulo, e tanto que a gente está tendo uma campanha de sarampo aí para vacinar as crianças menores de 5 anos, de 6 meses a menores de 5 anos, e os profissionais de saúde para tentar voltar a ganhar o certificado de eliminação de sarampo. Então, o sarampo é um exemplo do que acontece quando as nossas coberturas vacinais estão baixas, né? Então, o sarampo retornou, pólio pode retornar, rubéola congênita que está eliminada pode retornar, rubéola materna pode retornar, tétano neonatal pode... Então, todas as doenças eliminadas, essa aí que eu falei, são todas eliminadas. E nós temos várias outras controladas. Então, um exemplo, as meningites, né? As meningites, elas controlaram muito, caíram assim 70% com a utilização das vacinas. E uma coisa importante, Maurício, que eu acho que não dá para a gente deixar de comentar, que com a pandemia, com as medidas não farmacológicas, então,
o uso de máscara, quando foram suspensas as escolas, quando houve uma restrição maior, distanciamento, lavagem de mãos, tudo isso diminuiu o Covid e diminuiu todas as outras doenças de transmissão respiratória. Todas diminuíram, todas elas. Gripe, vírus essencial respiratório, coqueluche, meningite, todas essas doenças são de transmissão respiratória. Todas diminuíram. E o que está acontecendo agora? Todas estão aumentando. E aumentando no momento que a nossa população, em especial os mais vulneráveis, que são as crianças, não estão protegidos. Então, esse é um chamamento, né? Temos que colocar a vacinação em dia. E dois dados que chamam a atenção é que o Brasil é hoje é um dos 6 países da América com alto risco de retorno da poliomielite. E um outro dado que também chama a atenção é que as crianças que não estão sendo vacinadas é exatamente as que precisam da dose de reforço, aquela que se toma a partir dos 4 anos de idade. Quer dizer, os pais não estão levando essas crianças para serem vacinadas, pelo menos é o que se deduz, e mesmo diante desse alto índice de risco, que até é pouco divulgado para a população, né? Quer dizer, vamos falar um pouco sobre esses dois fenômenos. Bem, primeiro, assim, né, Maurício, é importante dizer que a gente sempre teve dificuldade em conseguir coberturas vacinais nas doses de reforço. Assim, qualquer vacina que tu tenha mais de uma dose, que tu tenhas reforços, tu tem dificuldade em conseguir os mesmos números que tu conseguiu na primeira dose, na segunda e nos reforços. O Covid está sendo assim também, né? Então, a gente sempre, isso historicamente, a gente tem essa dificuldade. Então, os reforços, por exemplo, de 4 anos, que não é só da polio, mas também é da tríplice bacteriana, que é a coqueluche, tétano e difteria, os nossos números sempre foram menores do que o que a gente tinha no primeiro e segundo ano de vida, né? E os reforços de pólio, então, eles acontecem com 1 ano e 3 meses e o outro com 4 anos. Então, são 2 reforços. Então, tem a série básica, que é injetável, junto com as outras vacinas dos 2, 4 e 6 meses, e esses 2 reforços posteriores, né? Então, ter só a vacinação básica não significa que está protegido sem fazer os reforços. Então, é fundamental que a gente faça os reforços, porque os reforços, eles puxam pela memória imunológica, né, e nos deixam protegidos de forma mais adequada por aquele período. Isso também a gente está vendo com as vacinas Covid. A gente está precisando fazer as doses de reforço para melhorar a imunidade por aquele período onde tem mais risco e, principalmente, naquelas populações mais vulneráveis. Então, por que a gente está fazendo 4ª dose de Covid em idosos com mais de 80 anos? Que são os mais vulneráveis. Então, e por que eles precisam? Porque a proteção deles cai mais rápido e o vírus continua circulando. A pandemia não acabou ainda, apesar dos nossos números estarem muito mais baixos, a pandemia continua, né? E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente com a pandemia de Covid. Pode aparecer uma nova variante, a gente tem que estar preparado. E a gente tem que estar preparado não só para a Covid, tem que estar preparado para todas as outras, e isso inclui a polio. Então, aquilo que eu falei antes, né, da complacência, eu acho que a gente tem que chamar a atenção dos pais, né? Até assim, o Ministério de Saúde fez algumas peças com pessoas sequeladas de polio, né? Que para mostrar, né, a gravidade da doença polio, porque os pais, são raros os pais que conhecem alguém sequelado de polio. Nós temos pessoas, inclusive tem grupos de pacientes com sequelas crônicas, né, de poliomielite, mas são raras as pessoas que conhecem, então eles acham que não precisa se vacinar. Então a gente tem que desfazer essa sensação de segurança e vacinar, né? E é exatamente isso, né? Quer dizer, o que é que pode ser feito a partir de agora? Porque a gente está numa situação crítica, né? Uma situação muito delicada, onde exatamente isso, o paciente acha que não será atingido porque ele desconhece praticamente a campanha, desculpa, a doença, né? Então, quer dizer, é necessário uma comunicação mais direta com essa população. É isso que os técnicos recomendam. O que é que a gente pode fazer para melhorar esse cenário?
A comunicação é fundamental, né, Maurício? Sempre foi uma tecla que tem sido batida já há bastante tempo, né? Então, nós precisamos ter essa proximidade com a população, né? Em uma linguagem simples que a população consiga entender, já que nós temos um calendário maravilhoso, muito completo, mas muito complexo. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a entenderem tudo isso, né? E sempre reforçando, né, o valor das vacinas, mas estando também aberto para discutir sobre as dúvidas. Então, infelizmente, né, a desinformação e as fake news acabaram fazendo com que as pessoas tenham muitas dúvidas e elas acabam, muitas vezes, utilizando ferramentas que não são as ideais para descobrir qual é a verdade, né? Então, nós temos que ter os nossos profissionais de saúde capacitados. Então, além de campanhas de comunicação, de peças publicitárias, reforçando a importância da vacinação de uma linguagem simples, os nossos profissionais também têm que estar muito capacitados para responder essas dúvidas, e nós, como sociedade científica, temos feito também um esforço enorme no sentido de levar essa informação da ciência, né? Então, a gente tem nada do que é feito, por exemplo, pelo Programa Nacional de Imunizações, não tem respaldo na ciência. Tudo que a gente tem, todas as vacinas que a gente tem no PNI, são vacinas aprovadas pela Anvisa e, para serem aprovadas pela Anvisa, elas demonstraram, nos estudos em que foram feitas, todas elas segurança e eficácia, né? Então, tudo isso baseado em evidências científicas e, inclusive, as recomendações, né? Então, nós temos que resgatar, eu acho que, todas essas informações para levar o discurso de confiança, como eu falei antes, as pesquisas mostram que o brasileiro adora a vacina, sempre confiou. Em torno de 90% dos brasileiros se vacinam ou vacinam seus filhos, né? Então, nós temos que resgatar essa população que acredita no PNI, que acredita em vacinas, e estimular ainda mais a vacinação. Claro que nós temos os grupos anti-vacina, nós temos as pessoas que não acreditam, essas, independente do que tu mostrar para elas de evidência científica, tu não vai conseguir convencer. Então, é um grupo que não tem como tu trabalhar. Por outro lado, nós temos que ter uma grande preocupação, que a gente sempre tem falado também, que quando tu vacina não é um ato individual, ele é um ato coletivo, né? Então, quando eu vacino para pólio, e por que eu quero 95% de cobertura vacinal para pólio? Porque com 95% de cobertura vacinal eu vou ter a proteção individual e eu vou proteger aqueles 5% ou que não fizeram porque são anti-vacina ou porque não podem fazer vacina. Então, esse é um fator importante, né, Maurício, que eu acho que é um pouco de egoísmo de quem não participa da vacinação, porque tem pessoas que não podem fazer a vacina e elas só ficam protegidas com a imunidade coletiva. Então, eu acho que é um egoísmo muito grande tu não vacinar teu filho, sabendo que do lado tu pode ter uma criança com câncer, com quimioterapia, que não poderia estar recebendo aquela vacina, ou ela recebe a vacina e a proteção é menor, né? Então, porque tem algumas situações que tu não pode fazer vacina em criança imunodeprimida, né? Não só criança como adulto. E outras, mesmo que tu possa, a resposta dela é menor, que isso a gente também viu na Covid. O paciente imunodeprimido tem um esquema diferente de vacina Covid, porque responde pior. Então, é muito egoísmo tu não vacinar os teus ou te vacinar, porque tu vai estar colocando em risco outros, né, que não podem, né? Então, eu acho que isso também a gente tem que discutir muito e pensar muito quando tu toma essa decisão de não te vacinar ou não vacinar teus filhos, tu tem que pensar não só em ti, mas também tem que pensar na coletividade, né? Que a decisão é individual, mas a proteção ela é coletiva, né? Com certeza. Bom, precisamos voltar a cultuar novamente o Zé Gotinha, o Dr. Seide, né? Doutor Juarez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi um prazer conversar com o senhor.
Foi um prazer, Maurício. Estou à disposição. Sempre quando quiserem, podemos conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Um abraço para todos. Obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou nosso canal, o canal da TV Senado, no YouTube. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.